Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Sabe aquela vontade de bispoeta? Sabe aquela vontade de estar sempre bem e não brigar com ninguém, ser feliz de verdade? Esse desejo sincero de sorrir para as pessoas e cantar sempre loas como louco, eu espero ficar de bem com a vida, estender a mão sem medo e com proteção, curar toda ferida. Mas sou fraco, ainda vacilo ante a oportunidade. Com toda sinceridade, fico um pouco intranquilo, porém, a cada dia que passa, sinto um pequeno progresso em direção ao sucesso e a certeza de que nasça um mundo mais humanizado, com respeito às diferenças, amor a todas as crenças e a certeza do aprendizado. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Invista 15 minutos do seu tempo na nossa teleaula de hoje e também inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe nossos vídeos e coloque também suas observações, suas opiniões. Todas as opiniões são bem-vindas. Eu não sou tão dono da verdade de achar que sei tudo. Não, pelo contrário, sei pouco, mas o pouco que eu sei, gosto muito de socializar. Portanto, se alguém tiver uma opinião contrária, estarei pronto para fazer as correções necessárias. Tudo bem? Vamos ao que interessa, Elide? Vamos! Vamos para o verbo na sua 42ª parte. Formas nominais. Nós estamos vendo o verbo ser amado, um verbo composto, e já vimos algumas formas. Agora vamos ver as formas nominais referentes ao verbo ser amado composto. Infinitivo não flexionado é ser amado mesmo. Infinitivo não flexionado composto, ter sido amado. Ou seja, a junção de 3 verbos que formam uma ideia, formam um conceito. Ter sido amado. Vamos ver o infinitivo flexionado composto. Ser. Para eu ser amado, eu vou colocar sempre o para eu, para ficar mais fácil de entender que depois desse para, vem sempre o eu, tudo bem? Para eu ser amado, para tu seres amado, para ele ou para você ser amado, para nós sermos amados, tudo no plural, segue a regra. Para vós serdes amados, tudo no plural. Para eles, ou para vocês, serem amados. Vamos ver o infinitivo flexionado, não composto dessa vez. Para eu ter sido amado, para tu teres sido amado, para ele ou para você ter sido amado, para nós termos sido amados, para vós terdes sido amados, para eles ou para vocês terem sido amados. Gerúndio, muito simples, sem problema, sendo amado. Agora eu estou sendo amado. Gerúndio composto, tendo sido amado. Observações muito importantes a respeito da voz passiva. Primeira, o particípio neste caso aparece na forma feminina se a referência é feita a ser do gênero feminino. Ele é amado, ela é amada. Então nós sabemos que ela é um indivíduo do sexo feminino, portanto, o verbo também vai flexionar acompanhando o gênero feminino. Segunda observação importante, também nas 3 pessoas do plural, o particípio vai ao plural. Voz ativa, ela tem estudado, elas têm estudado. Voz passiva, ela é amada, elas são amadas. Terceira observação, ainda muito importante. Na voz passiva, não se usa imperativo. Olha que importante essa dica.
Na voz passiva não se usa imperativo. Vamos à pausa para a água. Fazendo mais um convite para vocês. Se quiserem me conhecer nas outras redes sociais, é muito simples. É só escrever tudo junto Bispoeta, e com facilidade vocês me encontrarão em outras redes sociais, como por exemplo Recanto das Letras. Tudo bem? Voltando para a aula, conjugação de um verbo pronominal. Como exemplo aqui de verbo pronominal, nós vamos usar o apiedar-se. Já vimos que o verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto. Então vai ser sempre um conjunto de pronomes. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo e assim por diante. Tudo bem? Eles sempre precisam estar acompanhados dessa forma. Me, mim, comigo. Vamos ver como fica isso? Eu me visto. Muito embora nós até podemos ouvir alguém brincando, eu se visto, eu se sinto. Já vimos algumas brincadeiras dessas na televisão, mas no português padrão é eu me visto. É tudo uma questão de escolha. Se a pessoa quiser dizer eu ser visto, tudo bem, sem problema nenhum. Dependendo da situação, da circunstância, pode até ser engraçado, não é, Elidio? Eu ser visto. É. Pode até ser uma brincadeira na conversa do dia a dia. Eu, particularmente, falo sempre dessa forma. Eu me visto. Porque eu estou me referindo à primeira pessoa, que sou eu mesmo. Então, eu me visto. Tudo bem? Nós nos arrependemos e não nós se arrependemos. Já ouvi em muitas ocasiões, nós se arrependemos. Mas aqui não é o se, aqui é o nos. Lembra que eu disse? Nos conosco. Aliás, nós, nos, conosco. São sempre os três que vão fazer a ligação entre os três. Eles se foram. Eles se foram. Aí sim entra o se. Esse se vai valer tanto para o ele, vamos supor que fosse no singular. Ele se foi. Ou eles se foram. Tudo bem? O pronome átono pode vir antes, no meio ou depois do verbo ou verbos, se for uma conjugação composta, de acordo com certos princípios que serão futuramente estudados. Portanto, nós voltaremos a esse assunto. Falamos da próclise. Se o vocábulo átono vem antes, ele se feriu. Pronome átono proclítico. Nesse caso aqui está indicando que ele vem antes. E aliás, na língua portuguesa, é mais frequente nós encontrarmos esse pronome sempre antes do verbo. É mais comum para o ritmo da nossa fala. Portanto, não se espantem se vocês ouvirem ele se vestiu, me dá um pedaço de bolo, me vê aí uma caneta, me pegue. Isso é muito comum na nossa língua, pro ritmo da nossa língua portuguesa. Tanto que tem até autores consagrados, autores clássicos, que sabendo dessa característica na nossa língua, já utilizam o pronome oblíquo para iniciar a frase, para iniciar a oração. Entretanto, se vocês quiserem, podem perfeitamente usar veja-me uma caneta, veja-me, dê-me um lápis, dê-me um caderno. Se não soar artificial, podem utilizar, mas se vocês perceberem que vai soar artificial, é melhor usar o pronome proclítico antes do verbo, tudo bem? É tudo uma questão de escolha. Muito bem. Pronome átono pode vir antes, tá? A próclise, ele se feriu. Então aqui o exemplo, ele se feriu. A mesóclise ficou famosíssima com um ex-presidente da República que usava bastante a mesóclise. A mesóclise soa bastante artificial.
Eu, particularmente, evito a mesóclise, porque poderia parecer que seria uma linguagem forçada. Vamos ver? Mesóclise. Se o vocábulo átono vem no meio dos futuros, do presente e do pretérito, vestir-se-á, se puder. Você fala assim, Elide? Não, me visto. Ah, sim. Ok. Vestir-nos-íamos, se pudéssemos. Pronome átono mesoclítico. Então, como eu disse, pode soar muito artificial. Por isso que é muito difícil encontrarmos essa fala com a mesóclise. Talvez vamos encontrar os ministros do Supremo Tribunal Federal utilizando, porque para eles é uma prática do dia a dia. A linguagem deles é muito técnica, é muito formal e pode ser que eles utilizem a mesóclise. No dia a dia, pouco provavelmente vamos ouvir alguém utilizando mesóclise. Então é quase uma colocação de pronome arcaica, tudo bem? Mas existe e podemos encontrar em alguns textos. E o importante, falando de gramática, falando de língua portuguesa, é saber identificar onde está a mesóclise. Meso é meio. Meso é meio. É só lembrar, meso, meio. Ou mezzo. Meso ou mezzo. Significa que o pronome oblíquo estará no meio. Tudo bem? Ênclise é o que vem depois do verbo. Se o vocábulo átono vem depois, queixamo-nos ao diretor. Pronome átono enclítico. Esse eu uso bastante. Eu costumo usar bastante, principalmente quando eu vou versejar. Gosto muito de utilizar o pronome oblíquo depois do verbo. Nota muito importante: se o pronome for enclítico, nestes casos só haverá uma alteração no verbo a que pertencer o pronome. Perderá o S final da primeira pessoa do plural. Vamos ver como funciona isso na prática. Nós poderíamos dizer: eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Nós nos queixamos, vós vos queixais, eles se queixam. Se fosse o pronome proclítico, antes do verbo. Como aqui os exemplos são todos depois do verbo, vai acontecer uma pequena mudança na primeira pessoa do plural. Queixo-me, queixas-te, queixa-se. Queixamo-nos. Perdeu o S. Queixamo-nos. Queixais-vos, queixam-se. Tudo bem? Então a única diferença é que aqui na primeira do plural perde o S. Nas outras posições o verbo ficará intacto. Nós nos queixamos, queixar-nos-emos. Queixar-nos-emos causa essa estranheza, o mesmo estranhamento que a Elide teve agora, eu também tenho cada vez que eu vou presenciar ou fazer a leitura de uma mesóclise, essa situação bastante diferente. Bem, chegamos ao final de mais uma teleaula, felizes por termos chegado até aqui, felizes por estarmos vivos, por termos a felicidade de compartilhar, de socializar o conhecimento, de socializar a nossa amada língua portuguesa. Desejo que vocês sejam muito felizes e fiquem com Deus.